Olá pessoal, meu nome é Maicon Peters, eu estou aqui de volta ao canal para a gente falar sobre espiritualidade, expansão da consciência, autoconhecimento. Se você gosta desses temas, se inscreva, porque todo dia, a partir das 11h30 da manhã, um vídeo novo, para você trabalhar o seu mundo interior, fazer essa conexão com o seu eu. A gente vive tão apegado aos condicionamentos da sociedade, do que é certo, do que é errado, essas imposições que a gente nem sabe, né? Só vai seguindo conforme o que vai aprendendo desde a infância. E não faz uma pergunta, uma reflexão para o seu verdadeiro eu. O que faz bem para você, como te se elevar, como estar ligado com o seu eu e conseguir cada dia uma melhora no seu dia a dia. Então eu trago isso para que você, no seu dia a dia, de uma forma bem simples, espiritualista, pela visão metafísica, pela visão holística, voltar para o seu eu, voltar para o seu melhor. Essa semana eu venho com um tema que é um tabu, né? É um grande tabu na sociedade. Na sociedade esse é um tabu. Sexo, espiritualidade. Exatamente. Por que é um tabu? Porque sexo, ele já começa com a problemática que a gente tem uma visão meia distorcida do sexo, uma visão cristã. Lá vem eu de novo, né? Falar cristã. Mas é uma visão cristã que acaba colocando o sexo como algo ruim, como algo sujo, né? Como algo que está pecado. Mesmo que você, às vezes, não é católico ou não é cristão e tem até uma visão mais aberta, não, eu gosto de sexo e tal. Mas, quando você começa a buscar espiritualidade, quando bate nesse assunto, sempre há várias perguntas, né? Há vários problemas. O que está certo, o que não está, o que eu posso, o que eu não posso. Tudo bem que hoje em dia não vamos falar, apesar de ter um grande movimento ainda e muita gente com essas crenças, que sexo é só para reprodução, né? Que sexo só depois do casamento, tem, não vamos falar, o mundo é grande, gente. A coisa está fluindo, a sociedade está mais aberta, mas tem muita gente com essas crenças, né? Que sexo é só para isso, aquilo. Mas a gente tem outros problemas aí. É disso que eu vou falar essa semana inteira. Vamos desmistificar um pouco essa visão. Eu vou pôr o meu entendimento, os meus estudos sobre isso, a minha visão sobre isso. A gente começa a entender que, infelizmente, como vivemos hoje na sociedade, essa visão deturpada do sexo acaba afastando do seu melhor, cortando o seu real significado, o seu real prazer, né? A gente já tivemos na nossa história, na nossa civilização, a ver pontos em culturas. Se você começa a estudar culturas mais antigas, você via o pênis muitas vezes como símbolo de prosperidade, de vida, de colheita, né? de semear. O falo era um símbolo, um símbolo sagrado para muitas culturas. Eros também, na cultura grega, era o deus, né? Era um deus, então o sexo era visto como sagrado ali. Hoje a gente já, mesmo que alguns acreditem que é sagrado e tem uma boa corrente que acredita, a coisa foi ficando distorcida, né? A coisa foi ficando, não, isso é feio, isso é sujo, isso pode, isso não pode. Nunca tivemos uma base científica antes de estudar a sexualidade de uma forma mais ampla. A gente começou a ter isso lá nos anos 50, onde lá nos Estados Unidos começou a estudar a sexualidade humana. Você vê, a gente começou isso nos anos 50. Ao tempo que a humanidade tem e ao tempo que começou a ser estudado a sexualidade humana. Então engatinhamos ainda nisso, pois temos muitas visões distorcidas do que é esse contato, de como ter essa afetividade. E quando a gente começa a pensar nisso, perceba que a sexualidade ela é utilizada como um meio de se oprimir. Quando eu começo como uma forma de poder, seja uma religião,
seja um governo, seja, enfim, né, um império, eu começo a oprimir, eu começo a controlar o sexo, eu começo a colocar o sexo como uma forma de troca, eu começo a colocar o sexo como algo, algo no mercado mesmo. Mercado. Se a gente começar a prestar atenção, por que antigamente, até hoje, algumas culturas, pode não parecer para você, mas para muita gente sim, porque antigamente era tão comum ter que se casar virgem. Né? Por que tinha que casar virgem? Não só pela honra, mas pelo muito mais, não era só pela honra, mas muito mais pelo comércio que ali estava envolvido. Mas eu vou falar disso em outro tema, quando a gente falar mais de casamento. Vou trazer uma semana falando de casamento mesmo, de relacionamento. Mas ali a gente começava, porque não podia ter um bastardo, né? Tinha que ter aquele vínculo com aquelas duas famílias que estavam fazendo um negócio. O casamento começa ali, como um negócio, né? A família X com a família Y elas precisam fundir e tornar o seu império, a sua dinastia mais forte. Então, ali já se faz um acordo com os dois jovens. Vamos aqui, eu tenho meu filho com a sua filha, eles podem casar, podem ter filhos, e ali a gente faz um vínculo, né, um contrato, e as minhas posses junto com as suas, unidas, são mais fortes. As nossas famílias unidas são mais fortes. E assim a gente vai crescendo como poder. Mas isso é para uma outra história. Mas você já via ali que o sexo era uma moeda de troca. Né? Ela já era isso. E daí a pessoa ali, ela não tinha um prazer do que ela ia sentir. Naquela época, quando a gente começa a envolver nesse sistema, o casamento tinha que unir ali e fazer. Então, ninguém se percebia muito o toque, o prazer em relação ao sexo. Eram os personagens do casamento. E nisso, você oprimido, você não tem poder. Você oprimido, você fica fraco. Né? Você, quando oprimido, você perde todo o seu poder. E a gente percebe que em outras culturas, esse estilo que eu falo para vocês é um pouco mais recente, mas se a gente começa a pegar a civilização mais antiga, via a sexualidade de uma forma muito mais tranquila. Não tinha esse peso que tem hoje. Né? Não tinha, às vezes, esse olhar sujo. Como, infelizmente, a gente pegou essa herança cristã, né? Cristã judaica também, de ver o sexo como algo impuro, de ver o sexo como algo feio, de ver o sexo como algo pecaminoso. Até hoje, quando a gente está bem com ele, mas eu não sou católico, eu não sou cristão, aquela visão, a gente não sou cristão, mas a gente estamos englobados numa cultura cristã. Então, às vezes, você não é cristão, você não é católico, você não é evangélico, você não é protestante, enfim, você não segue aquilo, mas você tem toda uma cultura que é lhe ensinada com aquelas bases, como a nossa aqui no Brasil, é ensinado com essas bases. Quantos feriados cristãos a gente tem? Quantos? Quantos feriados está englobado? Como que é projetado as nossas leis? Enfim, isso vai para um outro tema, tá? Mas, para você ter uma ideia aí, o quanto todo esse enredo vem. Mesmo que você não tenha, você tem uma visão espírita, espiritualista, enfim, budista, você ainda tem muita coisa, às vezes, arraigada, e a gente tem mesmo. Isso acaba infiltrando no inconsciente coletivo e vai ali colocando dentro de nós questões, preconceitos sobre o que é certo e o que não é na sexualidade. Porque a gente passou por um grande período da história vendo a sexualidade como algo, o sexo como algo ruim, como algo que não é natural. A gente via como algo não natural, né? Algo que oprime, algo que
suja a nossa verdade, suja o nosso ser. Então você se deixar ir pela vontade mesmo, pelo desejo sexual, pelo que sente, não pode. Porque se você começa a observar que num tempo você até podia fazer sexo para constituir sua família, né, para firmar o seu casamento, enfim, para reproduzir, você até pode, mas daí veio crescendo isso, você pode fazer, mas é feio se entregar totalmente ao prazer, ou ao ponto de que o que é certo e errado na cama, o que pode no prazer e o que não pode, o que é bizarro lá e o que não é. Então a pessoa começa a colocar faixas na cabeça, filtros nela, o que pode e o que não pode. Será que isso... Não, mas eu tenho vontade disso, mas se eu falar para o outro, a pessoa vai achar estranho, porque eu não posso me entregar inteiro na cama, na relação com o outro, eu tenho que me fechar. Porque está ali, eu gosto disso, mas isso é meio sujo, isso é errado. Isso o outro vai me ver como errado. A mulher não vai gostar, o homem não vai gostar, o parceiro, enfim, quem eu estou ali, vai estar errado. Daí a gente vai construindo uma visão deturpada e suja do sexo. E quando entra a espiritualidade, então, puta que pariu! Por quê? Porque da espiritualidade, a gente constrói a espiritualidade com uma visão que estar espiritualizado é esquecer totalmente do corpo, é esquecer totalmente do aqui, é abandonar a matéria e viver o espírito. E o espírito, na nossa visão, não tem sexo. Realmente, a essência não tem. Mas estar ligado à espiritualidade não tem nada a ver com não tem corpo. A espiritualidade tem corpo. Uma visão espiritualista, ela tem corpo. A gente vê, os hindus percebem bastante isso, com o tratamento, com o Tantra, com o Kama Sutra. É entender que tem o corpo, e com outras visões, não só ligadas a sexo, mas é entender que a espiritualidade tem corpo, tem movimento. Isso a gente fala em tudo, em questão de ter movimento, a pessoa achar que espiritualidade é não pensar no corpo, não pensar na saúde do corpo, porque o corpo vai ficar aqui, de não fazer, não se movimentar, não voltar para o seu corpo e prestar atenção. Eu estou sempre falando que o corpo é extremamente importante, pois ele está expressando, mostrando para você a todo instante o que está fluindo bem e o que não está. E isso entra o sexo. Pois está na nossa natureza. O sexo está na nossa natureza. Está o nosso instinto, está nas nossas vontades, está na inteligência do corpo. A vontade, a sexualidade está na inteligência do corpo. Não tem nada melhor. E o sexo ele trabalha toda a nossa bioenergética e se aquele elemento, se você não está trabalhando bem a sua sexualidade, você começa a trabalhar ali no seu chakra básico, na sua kundalini, situações negativas, que a sua vida também não funciona. Sexo, poder sexual, e visto por muitas culturas também, pode ser que pela nossa não vem, mas muitas culturas ligadas à espiritualidade vê o poder sexual como uma grande energia de ação. Sexo é vida realmente, é ação, é o poder de ação. Eu falei semana passada total sobre o poder pessoal. Já emendei com essa, sobre sexo e espiritualidade, porque tem a ver. O poder pessoal é você ter o poder de ação. Se a sua sexualidade não está funcionando, você não tem poder de ação. Porque eu acabei de falar que se você não está bem com a sua sexualidade, você se oprime. Você fica reprimido. Você não tem movimento, você não tem ação na sua vida. E a gente cria muito mistério sobre o sexo. E eu vim essa semana para a gente ir tirando. Entender que ele é totalmente natural. Ver que muitos tabus não tem nada a ver. Como o de amanhã, masturbação. Esse é foda, hein? Esse tabu é duro, complicado.
Amanhã a gente vai estar falando de masturbação, se realmente faz mal, se não faz, se pode, se não pode. E no contexto que eu estou trazendo, sexo e espiritualidade, masturbação, ela é permitida, ela é ruim, ela vai me ligar a espíritos obsessores? Amanhã, às 11h30 da manhã, eu te espero aqui. Não esquece, se gostou, curte, compartilha. Se não está inscrito, se inscreve no canal, que isso ajuda a crescer cada vez mais. Amanhã, masturbação, a gente vai falar disso. Não vai fazer, mas vai falar disso aqui, às 11h30 da manhã. Até lá.